Pessoal, a gente fala agora de legislação. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal proibiram o uso da chamada legítima defesa da honra. A tese era usada em julgamentos de casos de violência contra a mulher e considerada um argumento que favorecia a impunidade. Sobre este assunto, a gente recebe ao vivo a advogada e presidente do Instituto Ressurgir, Valdilene Martins. Doutora Valdilene, bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Sergipe. Em primeira mão, eu agradeço por isso. E, bom, falar desse argumento, legítima defesa da honra, certamente o nosso telespectador já ouviu falar isso em algum momento, ou no cinema, na literatura, ou até em algum caso que ele tenha, da vida mesmo, algum caso real, onde esse argumento tenha sido usado. De onde vem isso, doutora? Isso tem um aspecto histórico. Então, bom dia, Priscila, bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, e esse tema é de extrema relevância. Então, isso é uma questão histórica, e cultural, que está arraigada na nossa cultura. Nas ordenações filipinas, no Brasil colonial, existia expressamente na lei o direito do homem matar a mulher por suspeita de adultério. Ele não precisava provar nada. Bastava ele alegar que estava suspeitando que a esposa traía, então ele matava, ainda tinha direito de matar o homem que ele achava que estivesse com ela, e pronto. Então veio o Brasil colonial, Brasil império, e isso sobreviveu ainda no Brasil República. Mesmo com o Código Penal de 1940 não colocando isso, mas isso veio, persistiu, e a mulher sempre tratada como uma cidadã de segunda categoria. E tem um detalhe que eu quero fazer essa observação para vocês. Quem sempre legislou? Os homens. Quem sempre esteve nas esferas de poder? Os homens brancos. Então, os advogados eram homens, juízes eram homens, promotores eram homens, legisladores, quem construía as leis eram homens. Então, a legítima defesa da honra é uma tese, sempre entre aspas, feita de homens para homens, sempre para justificar crimes bárbaros que a gente vê até hoje, covardes, com justificativas absurdas, machista, misógina e sexista. Doutora Valdilene, a senhora trouxe aqui de forma brilhante esse arcabouço histórico de onde vem essa legislação, mas contemporaneamente, isso ainda, até esse momento da decisão do STF, isso ainda era usado nos processos? Então, o que é que acontece? Quem não lembra do emblemático caso de Doca Street e Ângela Diniz? Que ele assassinou covardemente a moça e no primeiro júri ele teve o advogado dele alegou essa legítima defesa da honra, massacrou a honra, a dignidade e o nome da vítima, que não podia mais se defender, e ele não cumpriu pena nenhuma, e depois isso foi anulado e tudo, porque na década de 80 os movimentos feministas bateram de frente contra essa tese. Não pode, isso não pode. É inconcebível como alguém pode acreditar que a honra de um homem pode valer mais do que a integridade física e a vida de uma mulher. Como assim? Uma mulher não é ser humano? Então, na década de 80, teve vários movimentos, quem ama não mata, quem é mais antigo vai se lembrar. Ou quem quiser é só consultar a história, e ver aí no Google que está aí para todo mundo ver. E aí eles começaram a usar de forma mais velada. Aí vem para violenta, emoção, provocação da vítima, sempre culpabilizando a mulher por ser morta. Então era assim, para a mulher a culpa, para o homem a desculpa. Então sempre esse percurso. Então em 2021 começou a se conversar sobre isso de uma forma definitiva e agora, dia 1º de agosto, o STF bateu o martelo, acabou, colocou uma pá de cal nessa história. Nenhum profissional, nenhuma profissional do direito pode usar mais essa tese, porque se usar vai prejudicar o seu próprio cliente e vai se prejudicar enquanto profissional. De que forma foi feito esse julgamento? Foi um julgamento unânime e foi considerado histórico também. Histórico, justamente. Porque assim, a legítima defesa da honra, sempre entre aspas, essa tese, essa tese absurda, preconceituosa, ela é antidemocrática. Nós vivemos numa democracia. O que reza a democracia? Direitos iguais. Nós temos uma Constituição cidadã que mostra que todas as pessoas são iguais, independente de qualquer diferença de raça, de classe, de gênero, de religião, Então, assim, de fé. Então, isso está lá na Constituição. Então, a tese ela é antidemocrática, ela bate de frente com a Constituição. De cara, ela viola 3 princípios, que é a garantia da vida, a garantia da vida, a dignidade da pessoa humana e a igualdade de gênero. Ela viola, ela passa por cima de trator desses 3 princípios.
Então, como é que uma tese dessa pode sobreviver? Nós estamos em pleno século XXI. Então, o que aconteceu dia 1º de agosto é mais um passo para a gente sair das cavernas, né, em busca da civilização, da civilidade. Porque, infelizmente, a civilidade do povo brasileiro é duvidosa e as nossas leis estão saindo disso aí. Agora, essa decisão, doutora, ela tem efeito retroativo? Por que eu te pergunto isso? Existem casos onde os julgamentos já aconteceram, onde as penas já foram aplicadas e talvez algum aspecto relacionado ou não com a especificamente legítima defesa da honra, mas a questão do crime passional, outros termos que também podem ser usados com o mesmo sentido dentro de um processo. Então, esses casos que já foram julgados, eles podem ser revistos? Não, não. Os casos que já transitaram em julgado, o direito criminal não retroagem para desfavorecer o réu. Então, quem já foi julgado por conta dessa tese ou de algo similar, né, que se baseie nela indiretamente, não, isso não pode ser revisto. Entendeu? Porque não vai desfavorecer. Mas a partir de agora, quer dizer, é um passo. Olha, gente, questões complexas não têm soluções fáceis. Nós estamos caminhando, construindo a civilidade do povo, né? A liberdade da mulher, a igualdade que já consta na lei. O que é que a gente está tentando? Trazer a lei para o nosso dia a dia. A concepção de que a mulher é cidadã do mesmo jeito que o homem é. A mulher é cidadã digna de direitos e obrigações. Nós somos iguais, temos o direito à vida e ninguém é dono da nossa vida. Né? Não é porque a gente casou, a certidão de casamento não é escritura de propriedade. A gente tem que entender isso. Vocês já pensaram se a legítima defesa da honra pudesse ser usada pelas mulheres? Ia ser um genocídio masculino. Já pensou se toda mulher que fosse traída pegasse a arma e atirasse no marido e ficasse impune? E a gente ia ter um número reduzidíssimo de homens, que a gente sabe também que os homens não são todos iguais, a gente não pode generalizar. E por conta disso, graças a Deus que os homens não são todos iguais, é que a gente busca a parceria desses homens, que não pactuam com esse preconceito, com essa covardia, com esse pensamento ridículo de que mulher é extensão do patrimônio do homem. Então, a gente conta com esses homens, porque se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. A gente tem que ter mais mulheres nas esferas de poder e decisão, nós temos que ter mais mulheres legislando, mais mulheres na política partidária, mais mulheres nos juízos, né, sendo advogadas, sendo juízas, sendo promotoras. Nós temos que ter essas mulheres nessas esferas de poder para que realmente a igualdade se efetive de forma eficiente, eficaz e definitiva. Doutora, qual o impacto que se espera dessa decisão do STF, né, e do fim dessa tese da legítima defesa nos processos de investigação de casos de feminicídio, porque a gente sabe que esses números são altos, né, a legislação é recente, os números são altos, mas há, de certa forma, ainda uma sensação de impunidade que permeia o próprio discurso das vítimas. A gente tem isso dentro do dia a dia, né, da dificuldade que se tem em realmente impedir aquele homem que pratica aquele ato de violência contra a mulher. Então, tanto nos casos de violência contra a mulher, quanto nos casos mais graves ainda, que são os casos de feminicídio. Então, de que forma que se espera que essa decisão do STF impacte nesses casos? Infelizmente, a gente ainda vê na nossa cultura a palavra da mulher questionada, colocada em dúvida e tentando se justificar um crime, né, com alguma conduta da vítima. E aqui eu quero deixar claro a vocês, gente, uma vítima não precisa ser santa para ter o julgamento contra aquele agressor ou aquele assassino. O crime, violência doméstica é crime, lesão corporal é crime, né? A violência psicológica, tudo isso já está na Lei Maria da Penha. E matar é crime, artigo 121 do Código Penal, né? E a qualificadora do feminicídio está aí. Então, uma coisa é desentendimento de casal, outra coisa é crime. Desentendimento de casal pode haver, isso é normal, mas briga de casal não é crime, né? Passou por âmbito do crime, aí o Estado tem que entrar. Então, como é que a gente espera que isso impacte? E aqui eu quero deixar claro, essa decisão do STF não vale só para o homicídio qualificado pelo feminicídio. Qualquer crime, qualquer violência praticada contra a mulher, com base em ciúme, com base em suposto adultério, com base em, ela não me quer mais. Porque, pasmem, a pessoa achar que uma mulher macula a honra de um homem porque ela disse, não quero você mais. Não quero continuar com o relacionamento, não quero ficar casada com você, ou não quero nem começar um relacionamento com você. Então, o que é que a gente busca com essa decisão? Viver num lugar civilizado, onde a mulher termine
um relacionamento e permaneça viva. Então isso é um grande passo, porque as leis, né, tem que buscar isso. O direito durante muito tempo consolidou essa sujeição feminina, hoje não mais. E aí a gente espera que o quê? Que a sociedade siga e não naturalize mais violência contra a mulher. Homens não são donos da mulher. O feminicídio, né, o homicídio qualificado pelo feminicídio, é a última instância do controle masculino sobre a vida da mulher. E a gente tem que deixar isso bem claro e trabalhar a prevenção sobre tudo, né, para que isso ocorra cada vez menos e que a gente não precise estar aqui sempre falando desse assunto de violência doméstica e familiar e as mulheres tendo o lugar mais perigoso da vida delas dentro de casa. Bom, para concluir essa entrevista, eu acho que é sempre importante a gente trazer para você que nos assiste aqui os canais de denúncia, caso você esteja sendo vítima de atos de violência, seja qualquer forma de violência, física, psicológica, de ordem que cerceia a sua liberdade. Você pode procurar a polícia pelo 181, nós temos 180 também, né, doutora, que é um canal de denúncias para violência contra a mulher, e a delegacia especializada. Temos o 127 do Ministério Público. Também. Né? E temos os órgãos de apoio. Tem a Procuradoria da Mulher da Lese, que se você botar na internet, Procuradoria da Mulher da Lese, que está dando suporte no estado de Sergipe para essas mulheres. Nós temos o Instituto Ressurgir Sergipe, que também você pode buscar ajuda, que a gente faz esses encaminhamentos, dá essas informações, porque a informação ainda é muito precária. As mulheres não têm informação dos direitos e elas sempre são hipossuficientes. Elas que ficam com toda a carga familiar, com filhos, com filhas, com pessoas idosas, com tudo que tem, né, para tomar conta, mas a questão financeira nunca fica na mão delas. Então elas ficam dependendo de um auxílio do Estado, dos municípios, a rede do município, de todo município, tem que ser forte, né? A Defensoria Pública, que infelizmente tem deficiência de contingente. Então essas mulheres precisam de muito apoio e, sobretudo, da ação efetiva do Estado. Mas as famílias, as igrejas, a vizinhança, todo mundo tem que estar ali. E a denúncia não precisa ser feita só pela vítima. Ela pode ser feita por alguém que saiba, por algum parente. Liga 180, liga 181, faça alguma coisa para ajudar essa mulher. Essa mulher que sofre violência doméstica e familiar, que sofre com seu parceiro, ela precisa de várias coisas, né? Mas se tem uma coisa que ela não precisa, é de julgamento. Então, se você não pode ajudar, pelo menos não julgue, que já está fazendo uma grande coisa. Doutora Valdilene, eu agradeço a senhora pela participação aqui no Bom Dia Sergipe e a senhora é sempre bem-vinda para voltar a falar sobre este assunto tão relevante. Eu que agradeço o espaço, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.